som. Boa tarde ainda a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez na nossa subseção. Nós estamos dando início à nossa programação especial em comemoração ao mês da advocacia. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Daqui a pouco eu falo com o nosso palestrante. E aproveitando a oportunidade, apresentar também a nossa subseção. Ela realizou uma parceria com o Sicredi. Então, por favor, os nossos parceiros, para que eu possa, pelo menos, mostrar-lhes, né? Então, nós já fizemos uma parceria com o Sicredi.
Então vejam, pessoas que são próximas a mim, que quando eu passei há 25 anos atrás para a Justiça Federal, vibraram, comemoraram assim, enlouquecidamente, não conheciam, não conhecem, assim, duvidar, ela duvidou, assim, e olha que é uma pessoa que me ama, mas ela duvidou do que eu estava falando. Por quê? Porque a figura do separado de fato é uma figura que as pessoas têm dificuldade de reconhecer, né? E aí o que acontece? Nunca vejo uma inicial com separado de fato. Eu sempre vejo uma inicial que a pessoa diz, não, eu era casada com ele e a gente nunca se separou. Né? E aí vai para uma audiência online, na hora da audiência online eu descubro que ela era separada de fato, né? Porque tem uma outra mulher recebendo que morava com ele na mesma bloco, etc, etc. Eu não tenho mais como compor, concorda? Eu não estou ali com as partes na minha frente. Então, é isso que eu acho que é importante vocês identificarem. Eu sempre conto isso em aulas, vou contar aqui na palestra, em homenagem à Júlia, um segredo importante que vocês não podem esquecer. Intenção por morte, especificamente. Quando o cliente procura vocês em pensão por morte, não esqueçam disso. Ele quer dinheiro. Ele não quer saber se o marido ou a mulher amava ele. Ele quer que você dê dinheiro. Lembre do Silvio Santos. Quem quer dinheiro. Entendeu? Porque assim, você tem que chegar para esse seu cliente no primeiro atendimento e falar, olha, a chance maior de eu dar dinheiro para o senhor é eu alegar que o senhor era separado de fato e recebia pensão de alimentos. Uma pensão que sempre será informal. Nunca vai ser dificilmente vai ser uma pensão formalizada. Porque se você cair na conversa do cliente que tem que levar a certidão de casamento e provar que era casado, que aquela mulher que estava com ele na data do óbito era uma vagabunda, você vai perder o processo, a vagabunda vai ficar com a pensão sozinha e você não vai dar honorário. Então, muita atenção com essa figura do separado de fato. Eu, há 2 anos atrás, falava isso e eu nunca tinha visto uma inicial de separado de fato. Hoje eu já começo a ver o recurso da Fernanda muito bom até sobre isso. Quer dizer, hoje as pessoas já começam a tratar o separado de fato com mais frieza. Então, eu acho que isso é uma evolução. Tá? Ele está na lei, no artigo 76 da Lei 8.213. O separado de fato, né? O parágrafo 1º fala assim, o cônjuge ausente não exclui companheiro ou companheira. O artigo 76, parágrafo 1º, diz, o cônjuge ausente não exclui companheiro ou companheira. O que isso quer dizer? Cônjuge ausente é o separado de fato. Cônjuge ausente não é o ausente do Código Civil. O que a lei está dizendo? Se você for casado e não tiver mais com aquela mulher ou com aquele homem, e tiver uma companheira ou um companheiro, e morrer na companhia desse, na convivência desse, quem fica com a pensão é o companheiro e a companheira. Não é o Eduardo que está dizendo, é a lei. O cônjuge ausente não exclui o companheiro ou a companheira. Então eu lembro de umas 3 ou 4 senhoras que em audiências comigo ficaram balançando a certidão de casamento para mim. E dizendo, o senhor está dizendo que isso aqui não vale nada? E eu, com muito respeito, a senhora quer mesmo saber? Porque para fins previdenciários não vale nada. E a lei que diz, né? E o parágrafo 2º do artigo 76 diz o seguinte, divorciado, separado judicialmente ou de fato, concorre em igualdade de condições com os dependentes da primeira classe, desde que receba alimentos. Então, o divorciado, o separado judicialmente, que recebe alimentos, fixado judicialmente, ou o separado de fato, que recebe alimentos informais, ele terá direito à pensão por morte do seu cônjuge. Né? Então, essa figura do separado de fato tem que ser muito bem interpretada. O que são alimentos informais, Eduardo? É depósito todo mês na conta da pessoa, né?
é PIX direto, é estar como dependente do imposto de renda, é pagar o plano de saúde. Uma outra situação que eu sempre narro aqui é o cara sair de casa e deixar a conta de luz e de água no nome dele. Você, como advogado, não é obrigado a dizer quem que paga aquela conta. A conta de água e luz está no nome dele. Se tiver uma companheira recebendo, ela é que vai ter que fazer a prova em contrário para dizer que quem pagava não era ele. IPTU também, postando que é aquele imóvel, você pode colocar. É uma prova de que do imóvel que ela mora. Mas se houver uma ação tramitando de divórcio que não tenha sido sentença ou qualquer acordo? Se não fixar alimentos fica mais difícil. Vamos supor, o cliente está lá, né? A ex-esposa, que ainda é casada, entrou no pedido de expressão por morte de recebimento. Só que já eram separadas de fato. E nesse negócio de separadas de fato, ele entrou no pedido de divórcio, ficou em andamento e tinha que dividir os bens. E ela continuou morando nessa casa com o IPTU sendo pago. Aí eu acho que nesse... aí eu acho mais difícil. Você tem que pagar o IPTU. Eu acho que aí é mais difícil, que já tinha um movimento de separação que teria que ter uma pensão alimentícia fixada, pelo menos na petição inicial. Mas separar de fato normalmente caracteriza, Marcelo, aquele sujeito informal, que saiu de casa, né, que continuam casados. Saiu de casa, separou e pagou Pagou aluguel, e pronto. Isso é um alimento informal. Né? Então, na verdade, e vamos lá, pessoal, como que o INSS, isso é uma outra questão, como que o INSS nega uma pensão por morte para uma mulher casada? Como uma mulher casada que é mais fácil acontecer. Como que acontece? Como que o INSS tem a coragem de negar uma pensão por morte para uma mulher casada? Mulher chega lá com a certidão de casamento, certidão de óbito e pede a pensão por morte para ela. Não tem ninguém recebendo. Como que o INSS tem coragem de negar? Geralmente ele consegue. Administrativo. Qual o argumento que ele vai usar para negar? Ele morreu morando em São João de Meriti e ela requereu morando no Médio. Para o INSS é cara crachá, não moravam mais juntos. Veja que o INSS, nesse caso, para a informação dele, eles já não moravam mais juntos. São separados de fato. Mas é questão desses casamentos modernos que têm uma união, só que ambos moram em casas diferentes. Aí você vai ter que provar. Mais acontece. Aí você vai ter que provar uma dependência econômica mútua. Aí você vai ter que provar uma dependência econômica mútua. Você vai ter que provar que um dependia do outro economicamente. Porque só com base nessa informação não vai conseguir. Porque geralmente não tem essa informação da dependência econômica, mas tem o objetivo de constituir família, mas em casas distintas. Se você chegar... Mas assim, vamos lá, pessoal. Essas famílias hoje moram em casas separadas. Se não houver dependência econômica, o INSS vai considerar como separado de fato. Você vai poder entrar na justiça e dizer, não, eles não eram separados de fato, eles continuavam casados, mesmo sem uma dependência econômica. E aí o juiz vai ter que decidir. Mas a lei escolhe essa situação como separado de fato. Fotos em rede social, da relação que ambos... Pode ser. Foto em relação... Assim, foto eu tenho muita resistência. Se eu bater foto aqui, eu vou ter várias companheiras e companheiros no final da aula. Mas assim, Não, deixa eu colocar. Mas assim, vamos lá. Foto. Eu peguei uma foto, olha só, eu teve um caso recente que eu joguei, há menos de 2 meses eu joguei um caso, para vocês verem o problema da foto. Né? Vocês sabem que hoje a pessoa tem que ter 2 anos de união estável casamento antes do óbito, né? E o sujeito morreu em julho de 2022. E a companheira, a esposa, a companheira juntou várias fotos. Né? E ela tinha provas da relação. O INSS não negava a relação, mas disse que ela não tinha 2 anos de união estável. Então a discussão era os 2 anos. Ele morreu em julho de 2022. Em maio de 2021, ele botou uma foto no Facebook e ela usou. Casei.
os dois juntos. Provou menos de 2 anos. Não, que ele casou, mas Não, antes não, ele era o meu poderia estado, estar não, mas eles vivendo. nunca casaram, nunca fizeram o meu estado. Assim, o INSS disse assim, ó, ela trouxe a informação de que eles ficaram juntos menos de 2 anos. Então cuidado com a foto, porque assim, no caso ali foi como ele morreu de Covid, eu considerei como acidente de qualquer natureza e tal, eu faço de 2 anos. Mas ela botou a foto e botou lá, casei. Era uma foto que se eu fosse advogado eu jamais juntaria. Eu poderia juntar outras, mas eu jamais juntaria aquela foto que eu tiraria, afastaria os 2 anos. Hã? Deu benefício? Mas eu dei porque ele morreu de Covid, Marcelo, e aí foi um Sim. outro argumento. Eu também, eu até me estranhei. Eu achei que o advogado, eu devia punir o advogado Eu tô pelo com um que eu fiz. caso assim. Então, cuidado com a foto, porque a foto, ela diz pouco e pode entregar muito, né? Então, cuidado com isso. Vamos lá. Diga aí. E quando a esposa não sabia que ele tinha amante, né? E ela, a amante, provou com todas as fotos que ela tinha. Depois que ele adoeceu, ela fez imposto de renda, colocou ela como dependente. E a esposa tem conta de luz no nome dele. Para mim é melhor separar de fato. Para mim é melhor. Porque só o caso que você começou a contar já mostra o descaso da esposa, que já indica uma separação de fato. Concorda? Ela teve condição de ir na Receita Federal fazer um imposto de renda, ele tinha o outro, quer dizer, eu vou nesse caso, lógico, eu não sou uma pessoa boa, longe disso, você não conhece. Mas assim, só a forma como você narra o caso já mostra um distanciamento que pode ser encarado como separação de fato, concorda? Então, na verdade. Não, aí, mas aí que entra, Adriana. Mas aí o argumento da inicial é dizer, olha, ele sustentava a casa apesar de ficar mais junto com ela. Não é mais o casamento em si, é a separação de fato com alimentos, entendeu? É isso que eu quero colocar para vocês. Um outro caso, um outro caso que eu ia falar, que é também, aí já não é nem tanto separação de fato, mas é essa nova vida, né, que está acontecendo, que é a questão de um casal maduro, que se separou, os dois se separaram nos seus relacionamentos, e passam a namorar. Ela mora na Barra da Tijuca, ele mora na Tijuca. Todo final de semana ele vai para a casa dela. 5 anos depois, e na segunda-feira ele volta para casa. Na segunda... Opa, não precisa não. É porque essa era a transmissão também. Ah, então tá. Então, tá ligado? Tá. Então, ele morre. Ela era companheira dele? Né? Não, eu acho que a resposta para vocês tem que ser, depende, se for meu cliente era. Mas assim, essa é a grande questão. Então assim, essa questão das relações, ela ganha contornos cada vez mais... recebe alimentos. Mas eles não tratam de uma forma igual. E cada caso é um caso, né, professor? Por exemplo, apareceu lá no escritório uma senhora que estava separada há 30 anos, de fato, do cônjuge, né, do falecido. E durante todo esse tempo ele pagava o aluguel e a gente tinha contrato de locação em nome dele, ela residindo e recibo também. E aí, ele teve uma outra união estável que dissolveu na justiça e ele pagava a pensão alimentícia. E após isso, ele fez uma nova união estável e tinha 2 filhos com a última companheira. Moral de tudo, 3 mulheres recebem a pensão. A primeira porque estava separada de fato e recebia a segunda como companheira que já foi na terra do justiça. e a outra recebeu. Isso aí, 3 mulheres recebendo. Então, pessoal, o separado de fato no RGPS, se só tiver ela vai receber a pensão sozinha.
ou ele, sozinho. Se tiver um outro companheiro ou uma outra companheira recebendo, vai dividir igualmente. Até antes da reforma, 50% para cada uma, depois da reforma, 35% para cada uma. Tá? O óbito anterior ou posterior à reforma. Então, importante colocar, no RGPS, não se respeita percentual de divórcio ou separação judicial. Então, vocês muito reclamam, poxa, a mulher ganhava 15% de pensão alimentícia do marido, quando ele morreu ela passou a ganhar 50%. Isso está na Lei 8.213. Muita gente reclama disso. Tá? O separado de fato não tem percentual, então ele vai ganhar, se for sozinho, 100%, ou 70%, ou 60%, ou se for dividindo, 35% e 50%. Né? Então, não tem. O separado de fato ele está protegido no RGPS dessa forma. Tá? O separado de fato, ele também respeita os prazos de recebimento da pensão. Então, se o falecido morreu e a separada de fato na data do óbito tinha 25 anos, ela vai receber o benefício por 6 anos. Se ele morreu, ela tinha 43 anos, ela vai receber o benefício por 20 anos. É como se ela fosse divorciada, ou mesmo cônjuge dele casado, ela vai receber pelos prazos da lei. Tá? Aqui, eu peço especial atenção a esse tempo de recebimento da pensão por morte, especialmente para mulheres. A gente está com uma bomba relógio que não vai explodir agora, mas que vai explodir logo, logo, tá? Que eu já julguei isso, uma mulher que ficou viúva aos 43 anos de idade. Ela ficou viúva aos 43 anos de idade. Ela ganhou a pensão por morte na justiça e eu concedi. Ela vai receber essa pensão por morte por 20 anos. Quando ela chegar aos 63, o benefício dela, Arthur, cessará. Ela começou a receber aos 43, porque a lei é de 2015, e 20 anos depois, o benefício cessará. Dá tempo dela estudar, né, Júlio? Dá tempo, mas tem que ser avisado. Eu fiz questão de avisar, Pedro. Eu avisei ela, senhora. A senhora tem 20 anos, se a senhora começar a contribuir agora para a Previdência, com 5% com o governo de casa, a senhora vai ganhar um salário mínimo aos 62 anos. Né? Mas ela tem que ter essa consciência. Porque essa pessoa, o meu medo, Pedro, é ela te procurar com 63 anos. Doutor Pedro, eu vim receber o benefício há 20 anos e o INSS que não presta cortou meu benefício. Não é? E você vai ter que dizer, olha, o INSS não está errado. A lei é isso, a lei está assim. Então, assim, essa é uma bomba relógio que, como a lei é de 2015, não vai explodir agora, Pedro. Mas em 2035 ela vai explodir. Né? Então eu fiz questão de avisar ela. Tá? Pode recolher como facultativo? Pode. Geralmente o que orienta os meus clientes que recebem A pessoa por morte vai receber. Aí eu falo, ó, começa a recolher 11%. Pode recolher, ou 5%. 11% para o valor. Tá? Vamos lá, pessoal. Deixa eu falar aí. Diga. Olha só. A esposa, tá? Ela recebeu seguro-desemprego, ele fez o seguro-desemprego, seguro de vida, né? Que ele fez o seguro para ela e para o filho. O filho também já é maior, já é casado, tem filho. Recebeu o seguro, ele paga o plano de saúde dela, que é da Rio Previdência, ele era PM. E PM já viu como é que ele era. Não sei, não. Olha o preconceito com o meu amigo Arthur, que é nada disso. Ele sabe, foi pior, não sabe. Então, quer dizer, a mulher, quando ele adoeceu, esse que eu estou questionando, quando ele adoeceu, ele ficou com a perna trevada e tudo, e a companheira aí fez um imposto de renda, passou a luz no nome dela, mas a esposa também tem a luz no nome dele. Tá resolvido. E tem tudo. Mas vamos lá.
Volto a dizer, a inicial do inicial, quer dizer, era separada de fato, e ele pagava o plano de saúde e a luz dela. É isso que eu estou dizendo. Aí iria ser difícil. Assim, mas essa é a grande questão. Você tem que conversar com o cliente e falar, olha, eu vou entrar com a inicial para a senhora ganhar o benefício. E para ganhar o benefício, eu tenho que dizer que a senhora era separada de fato dele, que ele pagava alimentos. Não está legal com o combinado, não. Uma só vai ganhar. Pela 526 do Supremo não deixa. Você pode até querer tirar da outra. Você acha que tem elementos para isso? Tudo bem. Eu não faria isso. Se estava tudo no nome da companheira, ela conseguiu fazer tudo isso, é difícil você provar, na minha visão. É melhor você falar para o teu cliente, falar, olha, eu vou alegar a separação de fato com pagamento de alimentos informais para a senhora ganhar dinheiro. Essa é a grande questão. Não caiam na vontade do cliente de querer brigar. O cliente quer brigar com a outra, a tua cliente quer brigar com a outra. Isso é um problema delas. Na época de Olimpíada, muito ringue, elas brigam. Mas assim, você foi contratado para dar dinheiro para ela. É isso que tem que ficar colocado. Você alegar, eu vou alegar que ela era concubina e a outra era esposa. Tudo bem, você pode botar no papel, o papel cabe tudo. Agora isso vai ter efeito prático? Né? Não vai ter. O que, assim, na verdade é melhor dizer, ó. Melhor dividir a pensão, você separado de fato receber alimentos e ela. Eu faria isso para não ter esse desgaste. Tá? Agora, pessoal, vou tocar no ponto, por isso que eu escolho separar de fato para falar. Nem todos os regimes previdenciários têm a mesma solução para o separado de fato. Como eu disse, no RGPS, o separado de fato recebe igualdade de condições com os demais dependentes. Então, se tiver uma companheira e um separado de fato, é meio a meio para cada um. Certo? No caso do Estado do Rio de Janeiro, no caso dos militares, eles fazem a vontade de vocês. As Forças Armadas do Estado do Rio de Janeiro, eles realizam o sonho de vocês. Eles respeitam o percentual do divórcio. Então, se no Estado, no Exército, a mulher ganhava 20% de pensão alimentícia, a pensão por morte dela será 20%. Né? Todo mundo bate palma para isso. Afinal, a ex-mulher não tem um aumento, um incremento remuneratório com a morte do ex-marido. Não é isso? Né? Se é separado judicialmente, é a mesma coisa. Ganhava 20%, vai ganhar 20%. E aquela outra que vivia com ele na data do óbito vai ganhar 80%. Minha pergunta, e o separado de fato? Qual percentual ele vai receber? Qual percentual? Então, assim, ele deixou uma companheira e deixou a esposa separada de fato que recebia alimentos dele, informais. Qual percentual eu vou pagar para essa esposa? Né? Vocês vivem celebrando essas regras. Esses regimes próprios são os verdadeiros. Esses aí são raiz. Esses aí não deixam a ex-mulher ganhar com a morte do marido. E o separado de fato, pessoal? Quanto que ele vai ganhar? Não parece nada, mas aí... Ué, nada? Mas ele não provou que tem alimentos, Adriana? Não, eles são informais? Não, mas ele pode. Com alimentos informais provados, ele ganha. E aí? 50%? Mas ele não... Então, assim, quem tem o divórcio, fez tudo no papel, ganha 15%. Quem não fez nada ganha 50%? Vocês acham isso justo? Não é justo, mas como não tem nenhuma lei que... Não, a companheira vai ganhar, em vez de ganhar 80%, ela vai ganhar 50%. E aí? Mas como não tem nenhuma lei que regula, eu não faço. Vamos lá, pessoal, essa é a questão. Se a minha cliente, se a tua cliente for aquela que não está recebendo, você vai pedir 50%, você está certo. Se a minha cliente, se a tua cliente for aquela que está recebendo, você vai querer ver qual o percentual que ela recebia na prática. Exemplo, o coronel ganhava 20 mil de aposentadoria.
e pagava R$ 1.600 para ex-esposa em conta de água e luz. Eu vou oferecer 8% para ela. Porque 1.600 é 8% de 20 mil. Deu para entender? Então, olha o X da questão. Doutora, eu vou ter que dividir com ela? Vai. Meio a meio? Não, eu vou oferecer, aí você oferece 8%, imagina. Até o teu cliente vai olhar para você e falar assim, nossa, a senhora é ruim, hein? Mas, na verdade, você vai dizer, olha, como não tem percentual fixado, ela ganhava os 1.600 de 20 mil, 8% de ganho. Mas e isso aí lá no órgão lá do RH, eles costumam dar 50%. Aí você vai entrar na justiça para tirar. Se tiver... então você vai ter que entrar para falar, não tem que provar. Ele pagava, acho que era 5% de... Então você vai pegar, você vai olhar e falar, a lei fala e fixado judicialmente, não era para dar nada. Já que está dando alguma coisa, vai dar só o percentual. vai ganhar mais e vai Né? Assim, então... Aqui em Previdência negou a pensão Ah. da companheira, entendeu? Ah. A esposa que está recebendo. Ah. Agora tem outra audiência, porque a advogada da outra, da companheira, entrou na justiça para receber a pensão. Aí já é outro elemento, aí você pode contestar, mas cuidado, porque se tinha Eu estou duas... contestando assim, em termos de concubina. Vamos lá, Ela pessoal. sabia que ela era casada. Não, pessoal, olha só, pessoal, vamos lá. A lei, como eu falei antes, as leis protegem o fato de saber que era casado e se viveu com ele até a data do óbito, saber que ele era... Quase duas. Vamos lá, pessoal. Se viveu com ele na data do óbito, morreu com ele na data do óbito, né? Estava vivendo com ele quando ele morreu, é companheiro. Né? Assim, isso é muito importante. A união estável, ela tem que perdurar até a data do óbito. O sujeito morreu na casa da companheira. É difícil você afastar que ele não é companheiro, concorda? Né? É bem difícil. Então, cuidado, que assim, uma união estável que durou 30 anos e acabou 2 meses antes. Não tem direito. Mas, se morreu na casa da companheira, ou morreu no endereço da companheira, quem tem direito é ela. Tem alguns casos, até na foto é interessante, que uma senhora ia pedir pensão como companheira do senhor, que estava internado. E aí, como provar, né, se ele estava internado, que ela era companheira dele, né? E aí ele está em coma, né, sedado, e ela está assim do lado da cama. Né? Então assim, não é uma foto que pede bem para mim, né? Assim, eu olho assim e falo, poxa, né? Parece que os elementos de endereço não batem e tal, então cuidado com a foto. Então, pessoal, essa é a questão do separado dos fatos que eu queria conversar com vocês. Primeiro, se o endereço da inicial, do requerimento do teu cliente, não bater com o endereço do falecido, já partam do princípio que aquilo é separação de fato. Porque o benefício foi negado por causa disso. Não, doutor, a gente era casado, mas eu tenho como explicar essa divergência de endereço. Opa, beleza, aí tudo bem. Esse endereço do Meyer aqui é do nosso filho. Não é a gente morava junto, mas foi o nosso filho que declarou o voto. Aí tudo bem. Mas se você não tiver como explicar essa divergência de endereço, partam do princípio que é separação de fato. Se for separação de fato, já busquem os alimentos informais. Certo? E nos regimes próprios, regime próprio que tem percentual fixado na lei, tentem comprovar quanto efetivamente aquela pessoa recebia. Se você está por quem não está recebendo, eu quero 50%. Se você está por quem está recebendo, assim, vamos dividir, mas eu só vou pagar 8%, 10%, que é quanto ela recebia. Eu tive um caso, uma aluna minha do Meyer, Cristiane, ela estava com uma ação na Justiça Federal e ela foi conversar comigo depois de uma aula, falou, Eduardo, eu estou nervosa com essa audiência,
que era um caso de militar, que a esposa tinha até vendido o carro dele, um carro desse Jeep Renegade, alguma coisa assim, mas que ele vivia com a companheira e ela era advogada da companheira. E ela falou, pô, Eduardo, não sei o que fazer e tal, não sei o quê. Por que eu pergunto? Aquelas coisas, né? Que é a insegurança do advogado normal no caso. Eu falei, olha, em tese, se ele não ajudava a esposa em nada, ela não tem direito. Porque está na nova lei dos militares que tem que ter ajuda, ou só ajuda se receber a pensão de alimentos. Ela, pô, Eduardo, não tinha visto, eu mostrei lá o artigo da lei e tal. Ela fez uma petição. A juíza cancelou a audiência marcada, mandou a autora trazer prova da dependência econômica e não trouxe, foi julgado improcedente. A aluna falou, caramba, você sabe muito, né? Mas eu nem só sabia a lei, eu só falei da lei. Mas eu só falei, se não tem percentual fixado, se não tem nada recebendo, aí ela fez a petição falando, trouxe a nova lei, né? Assim, com muito cuidado, obviamente, para não dizer que o juiz não sabia. E aí trouxe, tal, a lei mudou para dizer que tem que ter um percentual e aí acabou mudando. Né? Eu acho que estava até grau de recurso e tudo. Olha que situação. Por quê? Porque apesar de ele continuar casado, dela ter vendido o carro dele, não havia pensão de alimentos fixada ou nem uma prova de que ele ajudava a esposa. Tá? Agora vamos lá. Outro caso que eu quero conversar com vocês. Pensão para filhos deficientes. Tá? Hoje a gente tem a aposentadoria deficiente, que está na Lei Complementar 142, até a gente vai tratar nesse curso, a gente vai começar amanhã, a gente vai tratar dela também, né? Mas, desde 2015, Lei 13.146, no artigo 16, inciso 1, primeira classe de dependentes, depois do filho inválido, tem o filho deficiente mental, intelectual ou grave. Então, quem tem direito à pensão por morte dos pais? O filho menor de 21 anos, ou o inválido, ou o deficiente mental ou intelectual, ou o deficiente grave. Qual a diferença do inválido para o deficiente? Não, filho inválido seria permanente, né? Mas assim, qual a diferença do inválido para o deficiente? Deficiente auditivo. Ele consegue trabalhar, se movimentar. Você chegou muito perto da resposta, Verônica. Se comunicar através. Vamos lá, pessoal. Como que o INSS contesta uma inicial de filho inválido? Qual é a contestação que o INSS? A pessoa chega lá provando que é doente, que não tem capacidade de trabalhar, e como que o INSS tem a coragem de contestar essa ação? Ultimamente ele verifica a data da invalidez. Também, Então, mas o que ele apresenta para dizer? Ele não tem direito. O que ele diz assim? Capacidade civil. Cristiane, ele prova o seguinte, nesses 20 anos que ele diz que ele é inválido, ele tem 8 anos que ele recolheu. Se ele contribuiu, ele não era inválido. Não é isso? Mas se ele recebe aposentadoria por invalidez? Não, tudo bem. Aí ele é inválido. Mas ele é inválido. Você entra com uma inicial dizendo, filho inválido. O pai dele morreu em 2000 e a mãe morreu em 2022. Quero a pensão por morte do pai, né? Porque ele era inválido quando o pai morreu, né? E aí, entra com a inicial, o advogado vai lá despachar comigo, dizendo, eu tenho que dar pensão para ele, que ele era inválido. E aí o INSS junta nesses 22 anos, 8 anos de quilis. Ele não é inválido. Concorda, Marcelo? Ele não é inválido. Já se você, vamos pensar naquele cara, naquele sujeito, naquele rapaz, que trabalha como empacotador do supermercado mundial. Ele tem uma deficiência mental ou intelectual, né? E é empacotador do supermercado mundial. Todo dia, a mãe dele leva ele para trabalhar às 8 da manhã e às 2 da tarde pega ele de volta. Quando a mãe morrer, ele vai ter 20 anos de quilis ali, não é isso? Você vai entrar dizendo que ele é inválido?
você vai dizer que ele é deficiente mental, concorda, pessoal? Perfeito. E ele vai ganhar a pensão por morte, como está na lei. Eduardo, quantas iniciais você viu até hoje de deficiente mental? A lei de 2015. 9 anos. Nenhuma, pessoal. Eu só vejo de filho inválido. Quando, na verdade, veja, deficiência mental, intelectual ou grave. Então, a deficiência mental ou intelectual ela pode ser leve, moderada ou grave. A grave, em tese, é só a física. A mental ou intelectual pode ser qualquer uma. Pode ter qualquer grau de deficiência. Então, aquela pessoa pode, assim, ele pode trabalhar, pode ter um quinismo, mas tem uma deficiência mental ou intelectual e você vai pedir atenção com forte para ele. Se enquadra no autismo, que hoje está muito em alta? Sim, por que não? Né? Assim, só. A questão do deficiente, pessoal, é a seguinte: para definir quem é deficiente, você precisa da avaliação biopsicossocial. Não basta ter a doença. Você tem que ver como a pessoa convive com as barreiras da sociedade, né? Então, para definir deficiência, você precisa desses dois, precisa do assistente social e do médico, né? Do perito. Mas o deficiente mental e intelectual, nesse caso do Mundial, o Hortifruti também faz isso, empacotadores com deficiência, é o caso típico, que a mãe leva o filho para trabalhar e quando aquela mãe morrer, ele vai ter direito à pensão por morte. Sem nenhum tipo de problema, tá? O autismo tem vários graus, né? Vários graus de autismo. Tem uns Se a pessoa trabalhou, né? E até vi ontem, o Fábio Souza fez ele faz umas pílulas de 3 minutos no Instagram, e aí começou a aparecer para mim. E ele estava diferenciando, né? O inválido deficiente. O inválido, ele diz que recebe a pensão porque não tem condição de trabalhar, porque ele é inválido. E o deficiente, segundo o Fábio, ele está na lei para incentivar a participação do deficiente na sociedade. Então a lei protege, dá a pensão por morte para o deficiente para que ele possa trabalhar e não seja prejudicado, senão você está incentivando a informalidade de uma pessoa que pode trabalhar. Né? E aí um aluno lá, o Gabriel, lá de Nova Iguaçu, botou, doutor Eduardo, sempre fez essa diferenciação nas aulas e tal. Aí o Fábio falou, ele é muito gente boa, o Eduardo, só que é botafoguense e tal. Aí eu tive que entrar lá para resolver o impasse lá no Instagram. Mas porque o Gabriel também é botafoguense. Então, essa questão do... Mas essa é a diferença do deficiente para o inválido. E vejam, essas iniciais, vocês entram com o filho inválido, e quando o INSS contesta dizendo que tinha quinis, em tese a tua causa foi para o espaço, pessoal. Professor, Diga. a lei não fala em dependência econômica, em demonstrar dependência econômica do filho inválido que é aposentado por invalidez, ou em relação à dependência com relação à mãe, se a invalidez aconteceu antes do óbito da mesma. Sim. Agora, por que toda vez que a gente entra com esse tipo de ação, pede-se lá a comprovação da dependência econômica? Um ganha um salário mínimo, a mãe ganha um salário mínimo, moram juntos, e está na primeira classe. Porque o decreto, Adriana, ele considera que o filho emancipado, ele não tem direito. Então, se ele recebe a aposentadoria, ele já foi emancipado, entendeu? Então, você tem que questionar justamente isso. A gente judicializa, mas assim, mesmo assim, os juízes que não são professores, que não se estudam, né? Eu recebi um caso agora que pediram a dependência econômica como se fosse união estável. Mãe e filho, aí eu liguei para o gabinete e falei, olha só, falei, secretário, né? Dá uma olhadinha, por favor, porque é mãe e filho, não é união estável. Eu concordo, tem que ter um cuidado maior, mas assim, mas na verdade o decreto considera que como o trabalho ele emancipa. Mas a lei é maior. Não, sim. Eu também eu já tive um caso que me marcou muito, foi de um senhor que era professor e era cardiopata grave, aposentado por invalidez. E ele foi morar com o pai na Barão do Flamengo, lá no Flamengo, numa cobertura daqueles prédios ali, que deve ser um espetáculo, uma cobertura. E obviamente que o pai pagava todas as contas da casa. E quando o pai morreu, ele pediu a pensão por morte do pai, mas ele ganhava uma aposentadoria na época de 5 salários mínimos, né? E o INSS obviamente negou, dizendo, olha, ele era um professor aposentado. Eu concedi, dizendo, olha,
ele dependia economicamente do pai, porque ele foi morar com o pai depois de aposentado. Ele tem uma pensão por morte. Não, ele morava na casa do pai e todas as contas estavam do pai. Assim, então, o fato de ser herdeiro e tal não importa. O fato é que ele dependia economicamente do pai. Né? Então, assim, eu concedi, mas o INSS é coisa, não pode já ganhar 4 mil, sei lá. Hoje seriam 6 mil reais de aposentadoria como professor, como aposentado por invalidez, mas como ele voltou para a casa do pai, ele dependia economicamente do pai. E é bom ouvir isso, professor, porque a gente acompanha também a evolução dos professores, né? O professor Fábio Souza, ele tem o curso dele há mais de 10 anos atrás, eu fui aluna dele lá atrás. E hoje, ele passa por cima de algumas decisões que a gente coloca como coisa julgada, mas com documento, né, que a INSS diz que é coisa julgada, a gente joga um documento novo no pedido administrativo e ele diz que se são fatos novos, tem que ser observados e julgados. E aí o juiz vai extingue, julga improcedente, aí eu ganhei até um caso agora que ele falou, não, já julgou o mérito lá em cima, já decidiu, decisão monocrática. Então a gente observa, tipo, eu mesmo cheguei algumas vezes e falei, você ensina, mas não usa, não dá. Né? Porque por isso que eu jogo tudo improcedente, que aí você não pode cobrar isso, tô brincando. No caso do deficiente, ele pode ter a aposentadoria e contribuir e ter... Pode ter a pessoa do modo do pai, da mãe e a aposentadoria dele. Sem problema nenhum. Se ele contribuir... Normalmente, trabalhando esse menino do Mundial, quando chegar aos 60, ele vai se aposentar por idade tranquilamente e vai ter a pensão do modo da mãe. Não tem nenhuma, tipo, é algo assim que está na lei desde 2015 que as pessoas não usam, né, Arthur? É uma coisa assim que em tese, aí eu concordo com o Fábio, gostei da explicação do Fábio, na verdade você está inserindo as pessoas na sociedade, né? Você não está punindo para fazer. Então é legal, eu achei legal mesmo. Agora, a deficiência tem que ser anterior ao óbito do segurado, tá, pessoal? Só igualzinho a invalidez, nesse caso, a deficiência tem que ser anterior ao óbito do segurado, não importa a idade do filho, tá? Agora, pessoal, vou fazer uma brincadeira aqui com vocês para a gente caminhar aqui para o final. Viúva que recebe pensão por morte do marido pode casar novamente e continuar recebendo o benefício? Pode. A resposta não é essa. Depende. No RGPS, pode. No regime próprio dos servidores federais, pode. No regime dos militares, pode. Mas perde a assistência médica. Então, se a mulher militar casar de novo, ela continua recebendo a pensão por morte, mas ela não pode ser atendida nos hospitais militares, mesmo estando obrigada a continuar pagando a contribuição para os hospitais militares. No regime próprio de servidores de São Paulo e no regime próprio do Rio, se a mulher casar de novo, ela perde a pensão por morte do marido. Tá? Então, se alguém perguntar para vocês, sou viúva, recebo pensão por morte do meu marido, posso casar de novo? Depende. Qual o regime que você está inserido? Tá? Isso é muito importante. Eu já teve 2 alunos meus, 2 alunas minhas, que eu tive que corrigir no Instagram. Coloquei lá no direct, falei, não responde assim, por favor, altera lá, diz que depende e tal, porque é uma informação que você vai fazer um inimigo para a vida toda, né? No Instagram eu desativo o comentário, não nem perguntar nada. Não, mas eu avisei no direct. Eu mandei a mensagem para dizer, ó, corrige, porque dizer que pode casar de novo, e na verdade, pode casar de novo no RGPS. Se ele for servidor, se ela for viúva de servidor do Rio e casar de novo, ela perde o benefício no dia seguinte, tá? Então pensem naquela viúva de um desembargador presidente do TJ, de 65 anos, que casa com um rapaz de 27, né? Vão para a lua de mel nas Maldivas, né? E aí, quando chega lá no primeiro dia, ela fala, campeão, a partir de hoje é um amor, porque a pensão acabou ontem, né? E não tem volta. Ah, o casamento foi anulado, né? Não tem volta. Teve aluna minha que o chato dessa lei do Rio é que ela não era cobrada e passou a ser cobrada, tá? Então teve aluna minha que a cliente dela
perdeu o benefício porque o companheiro colocou ela na Receita Federal como dependente do imposto de renda. O novo companheiro colocou ela como dependente do imposto de renda, tá? Declarou ela como dependente, ela perdeu o benefício. Um outro caso, a mulher ganhava 15 mil de pensão por morte do servidor do Estado do Rio de Janeiro, o companheiro morreu. Ela pediu um salário mínimo no RGPS, ganhou no RGPS e perdeu no Estado. Né? Tá? Então, cuidado, que né, essa é uma informação que tem que tomar dica. Isso tem acontecido muito também com relação a planejamento previdenciário. Eu fiz um curso com a professora Melissa, em Curitiba, no início do ano. Ela falou que tem sido procurada por várias pessoas que contrataram serviço de planejamento previdenciário como advogados, só que eles não verificaram, por exemplo, se recebia plano de saúde da empresa, pelo CNPJ. Então, imagina, uma pessoa idosa, aí faz o planejamento, beleza, vou ganhar R$3.500. Só que aí eu perdi um plano de saúde que era de 3 mil e não foi observado. Então, quando ofertar nessa questão do planejamento previdenciário, que é um trabalho também, tem que ser observado tudo, não só quanto vai economizar ou quanto vai receber. Um outro caso que apareceu para mim agora, não para julgar, várias ações. um caso que apareceu, não apareceu para mim julgar, mas é um caso familiar, é o seguinte. O Supremo decidiu isso, eu não trouxe aqui o tema, mas ninguém pode receber mais, na pensão por morte, ninguém pode receber mais que o teto do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, digamos que o ministro do Supremo seja professor da UERJ e ele se aposente nos 2 cargos. De aposentadoria, ele vai receber as 2 remunerações. É um teto para cada cargo. Ele vai ganhar lá o teto do Supremo, que é a aposentadoria dele, e vai ganhar lá os 15 mil da UERJ. Quando ele falecer, se ele for casado, a esposa dele só vai ganhar um teto do Supremo. Tudo bem? Um teto do Supremo. Por que eu estou falando isso? Uma conhecida minha, que é servidora pública bem remunerada, muito próxima ao teto, ela era filha de militar e o pai morreu. Né? E o pai pagava aquele 1,5% a mais de pensão por morte. E ela tem uma irmã também maior. Eu comentei, eu falei, olha, cuidado com a relação familiar. Porque se você pedir a pensão por morte, tua irmã só vai ganhar metade e você vai ganhar muito pouco ou quase nada daquela pensão. Deu para entender, pessoal? Porque vai bater no teto. Deu para entender? A soma vai bater no teto, ela não vai ganhar nada. E a irmã vai perder, sei lá, quantos R$1.000 porque ela pediu. Se ela deixasse a irmã ganhar sozinha, a irmã ganharia tudo. Então, assim, não. Aí, assim, não cabe a mim sugerir isso. Eu não tenho acordo, mas assim, eu só fiz questão de avisar porque são amigos, né? E aí depois o pessoal, você sabia, não falou, né? E eu não gosto de ninguém dizendo que, você podia ter falado, não falou, então eu avisei. Mas é uma decisão, porque a família vai perder dinheiro, né? Que seria da irmã e tal, assim. Então são situações que aparecem por causa das regras de previdenciário. E agora, pessoal, só para terminar, é um tema que quem me apresentou foi a Júlia. E não de uma forma tranquila, né? Que foi o tema 1254 do Supremo, né? Que esse tema, ele, na minha visão, vai ser o grande diferencial para o futuro próximo dos servidores municipais, né? Foi até a Júlia me pediu aqui para conversar com o pessoal de São João, mas que está acontecendo em todos os municípios do Rio de Janeiro, do Brasil, claro. O que é isso? O que o tema diz? Regime previdenciário aplicável aos servidores estabilizados pelo artigo 19 do ADCT, não efetivados por concurso público, se o regime próprio de previdência do Estado aqui vinculado, o servidor, ou se o regime de previdência social. Então, o que aconteceu? Vamos voltar lá na Constituição, em 88,
especialmente na lei dos servidores em 90, que diz o seguinte: você tinha servidores seletistas e tinha servidores estatutários, certo? E a Constituição falou, ó, todo mundo vai para o regime único. Mesmo os seletistas entraram para o regime único. E alguns sem concurso público. Então o cara era seletista, virou servidor público estatutário e contribuiu para aquela prefeitura a vida inteira, né? 88, 90, ele entrou em 86, está chegando a hora dele se aposentar agora, tá? Uma prefeitura de Tocantins foi no Supremo dizendo, ó, não tem dinheiro. Para esses servidores sem concurso, vai ficar na minha conta ou na conta do RGPS, do INSS, né? E o Supremo decidiu que somente os servidores públicos civis, detentores de cargo efetivo, são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estágios nos termos do artigo 19 da DCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ativamento desse dado. Então, o que o Supremo diz? Só vale para quem já está aposentado pela prefeitura e quem já é pensionista pela prefeitura. Ou para quem já cumpriu o direito adquirido, a prefeitura vai ter que pagar a aposentadoria. Quem é servidor público sem concurso e que não está aposentado, vai ser aposentado pelo INSS. Várias situações surgem disso, né? Por quê? O sujeito que ganhava 5 mil na prefeitura, para mim é melhor ele se aposentar pelo INSS. Ele sugeriu 5 mil, porque a prefeitura ele não vai correr risco. Não vai correr risco. Agora, e se ele ganhava 10 mil na prefeitura de aposentadoria? Teria direito a ganhar 10 mil. Ele só vai ganhar o teto do INSS. Ele vai ter que entrar com uma ação na prefeitura cobrando a diferença. Tá? Outra questão. Quem se aposentar pelo INSS, nesse caso, certamente a prefeitura não vai ter nenhuma anotação de contribuição. Ele vai ser aposentado pelo salário mínimo. E são vocês que vão ter que mostrar a remuneração dele para mostrar que, na verdade, ele contribuía sobre 5, 6, 7 mil reais. Essas pessoas vão aparecer para vocês agora. A eleição do Supremo é do ano passado, né? E pelo desespero do pessoal aqui de São João, o pessoal está desesperado, é triste, né? Mas vocês vão ter que ser bem estratégicos. Para quem ganha abaixo do teto, se aposentar pelo INSS não é ruim. Geralmente, eu aposento pelo INSS. Porque Eu fiz isso e ela não quis. que é da prefeitura. Então, assim, se ganha mais que o teto, aí a pessoa vai querer ir para a prefeitura, tudo bem, mas corre o risco assim. Por que eu estou preocupado com essas pessoas, pessoal? Que eu acredito que o Supremo não é irresponsável. O Supremo certamente fez isso porque foi comunicado que ó, a gente não tem dinheiro para pagar. Né? Eu acredito que o Supremo tenha feito isso pela preocupação que ele tem que as prefeituras algumas não conseguem honrar suas aposentadorias. Então, já está com 2 meses já. Olha só, então são essas questões. Então, pessoal, era isso que eu queria conversar com você. Diga. Pelo INSS, vai receber um pouquinho mais que o salário mínimo. Mas na prefeitura ela ganhava muito mais. Aí eu posso fazer uma revisão com o recolhimento que foi. Já perdei, né, o tempo. Não, você vai conseguir. Se você conseguir provar que ela, quanto ela ganhava e quanto era a contribuição dela para a prefeitura, se ela recolheu ou não, você consegue aumentar a remuneração dela, a aposentadoria dela. Né? Então vale a pena. Mesmo que ele se aposente pelo salário mínimo, se você provar lá que ele ganhava 7 mil por mês, ele vai ganhar 7 mil por mês. Você vai entrar com essa revisional, que vai ser muito interessante para você. Você vai ter 5 anos de atrasado, ou 4 anos de atrasado, que seja, e ela vai conseguir de 1.400 para 7 mil, ela vai mudar. Né? Para o advogado vai valer a pena. Então vale a pena. Eu acho que se aposentar pelo INSS é melhor, na minha visão. Mas o problema é que contribui muito. Diga, Arthur. Desde que você tem a separação do fato, é necessário no administrativo para poder depois requerer no judiciário? Sim. Tem que entrar administrativamente? Tem que entrar. Pedir administrativamente a pensão por morte como se fosse uma pensão comum. A pensão por morte normal, você não quer separar dos fatos. E se por acaso for legado uma situação
pediu como se fosse casado. Tem prazo para poder voltar? Não, aí você já entra com a inicial no judiciário. Entendi a tua pergunta agora, meu amigo, desculpa. Você pediu a pensão por morte com base na certidão de casamento, né? Foi negado. Aí você pode ir para o judiciário alegando separação de fato. Pode fazer. Tem que ser 2 vezes no judiciário. Não tem prazo. Não tem prazo. Você pode entrar aprovando. Ó, ela pediu como casada, ela não me procurou, e aí quando me procurou, eu já entrei com separado de fato. Você pode fazer isso. Nesse caso, não há essa ligação aí, tá? Não, só cuidado, Arthur. Quando for juizado, que se você entrar pedindo como casado, recorrer como casado, você não vai poder ir para TNU alegando que era separado de fato, entendeu? São coisas assim distintas, porque é matéria de prova é prova de fato e não de direito nesse caso. Não tem como. Então, assim, o separado de fato, pessoal, só para terminar, só pegando o gancho do Arthur. O separado de fato, eu espero que eu tenha colocado vocês assustados mesmo, tá, pessoal? O que decide essa questão é o primeiro atendimento teu com o cliente. Você tem que ser sincero e sincera com o cliente e falar, olha, para eu ganhar dinheiro para a senhora, é mais fácil eu alegar separação de fato com alimentos informais do que eu defender um casamento que não existia mais. E é incrível porque elas não falam. Está escrito no rosto, a gente percebe. Aí o que eu faço? Poder vazar a vida do marido. Porque a ação judicial que ele teve, qual o endereço que ele botou? Aí tá lá, rua fulana e tal, que é diferente da dela. Mas, Adriana, eu acho que assim, além disso, você tem que botar esse terror nela. Se eu alegar como casado, explica o que é o separado de fato. Fala assim, olha, vocês eram casados no papel, mas não viviam mais juntos? Ele lhe ajudava todo mês? Aí, a gente vai pedir separado de fato com alimento. Por quê? Pessoal, eu já devo ter julgado muito pedido improcedente. Ela veio com esse caso da bebida, que somente falou, a gente bebia, a gente brigava, ia pra casa da irmã, voltava, eu sei. Você imagina quantos anos eu já ouvi isso, Adriana? Aí os últimos 2 processos dele, qual o endereço que ele botou? Da irmã. Foi com ela. É isso, mas Adriana, mas essa é a questão. Por isso que eu falo. Se você olhar, como que eu comecei a palestra? A pensão por morte não é indenizatória. Essas mulheres, na verdade, elas querem uma pensão por morte indenizatória. Eu aguentei 25 anos com aquele vagabundo e hoje ninguém está recebendo a pensão. Não custa nada me dar, né, doutor Eduardo? Aí, assim, o senhor não tem sentimento? Não tem sentimento. Então, assim, o senhor não tem sentimento? Não, eu não tenho sentimento. Então, assim, então vejam que essa é uma questão importante. O separado de fato é essencial ao primeiro atendimento do advogado, pessoal. Aí elas não assumem. Eu falei assim, pega tudo que a senhora tem lá e traz que eu vou analisar. Isso, assim. Aí nisso ela foi embora, aí eu estou analisando. Eu achei um processo contra a Claro em 2023. Aí achei um outro. Eu falei, vou olhar. Aí quando a secretária olhou, qual o endereço que botou na inicial? Rua Joana Matéria, sei lá. Endereço diverso da onde ela disse que o casal residia. Professora, e quando o homem morre todos os dias com a esposa, casado, é separado de fato, paga todas as contas, mas durante os dias que outra residência, paga outras as coisas. Vai dividir? Não. Aí no caso, aqui não dorme com ele. Não, mas aí não. Aí não. Aí não divide porque esse caso é o caso clássico para concubina. Se ele não dorme na casa da mulher, só dorme na casa da esposa, ela é amante, ela é concubina. Não dá para ter duas ao mesmo tempo. Não, ele não só dorme. Tem gente que trabalha à noite. Não, pessoal, vamos lá. Pessoal, não, assim, pessoal, é até interessante isso, pessoal. Eu já tenho que falar isso. Pessoal, vamos lá, pessoal. Tema 526 do Supremo. O Supremo fez a opção. Não dá, eu só posso pagar a pensão por morte para a companheira, não para a concubina. Hoje, se eu fosse vocês, qualquer inicial que eu faça, eu vou botar o tema 526 para um lado e para o outro. Então, esse tema 526 do Supremo fala que agora não tem como dividir. Meu colega hoje, que divide, tinha 2 mulheres, as 2 dividiam o outro, não dividiam pensão, não pode usar essa tese. Então, esse caso de passar a tarde com uma mulher, ela é concubina.
Se ele dormia todos os dias na casa da esposa, ela era esposa e a outra concubina. O separado de fato é outra coisa. Eu não estava mais vivendo com a minha esposa e estava morando com a companheira. Não dá hoje, Verônica, depois de ter uma 526, eu acho perigoso tentar essa divisão. Só sou desespero. Vou entrar e vou tentar dividir. Mas avisa o cliente, entendeu? Não tenta forçar, porque hoje com o tema é muito difícil. O tema 526 veio amparar os juízes nessa hora. Ó. Se tinha duas, uma vai receber só. Tá? Lembra daquele caso que eu sempre brinquei? Digamos que eu desse aula em faculdade. Eu nunca dei aula em faculdade. Então, né? a pergunta chave está onde ele dormia. Onde ele dormia, lógico. Não tem como. Assim, tem uma conhecida minha que namora um sujeito que ela nunca foi na casa do sujeito. Ela nunca foi na casa do sujeito, que cada um tem a sua liberdade. Né? Casal moderno. Pô, Eduardo, corre o risco de ser casado, não é isso? Corre o risco de ser casado, não é isso? Com certeza. Então assim, ela não vai me alegar surpresa. Tipo assim, não, eu não sabia que ele era casado. Entendeu? Mas ele dorme com ela todas as noites? Não dormi com ela, não dorme. Não dorme. Vamos lá, pessoal, tempos de Instagram, de Facebook. Mulher conhece o cara, você tem rede social? Não, eu não gosto de rede social. A mulher já fala, opa, tem gato nessa tuba, né? Então assim, então não dá muito para você contar lá na década de 40, do seu quer, do caixeiro viajante, que tinha várias famílias. Então assim, então já não é tão fácil isso. E volto a dizer, o Supremo, ao colocar o tema 526, ele definiu, falou, ó, se tiver duas, uma só vai receber. O separado de fato não está nisso. O separado de fato, ela não tem direito como esposa, mas tem como separado de fato receber alimento, tá? Professor, só uma dúvida, você Tipo. foge do tema um pouquinho. Por que o tema dos vigilantes está demorando tanto a ser julgado? Adriana, eu não sei porque está demorando tanto, né? Eu só acho que... Não sai, está tudo por suspenso. eu acho que ali o Supremo vai ter que... Eu não concordei com a decisão do STJ de dar um desmantelado. Mas apesar de o risco em tese é o mesmo. Se ele vai num posto de gasolina, Mas aí, Adriana, eu acho que assim, não, o vigilante desarmado, muitas vezes ele corre mais risco que o armado. Mas quando você abre para o desarmado, você oferece um leque muito maior. Né? E o tema do STJ está muito ruim. A decisão do tema do STJ, ele joga para o juiz a análise. E os meus colegas só estavam dando para carro forte. por exemplo, Que não é o tema também diz que está protegido. Então, assim. por exemplo, meu sobrinho é vigilante, fez um concurso, tirou a ata. Na carteira de trabalho dele, vigilante. Só que por ele trabalhar num hospital, é o vigilante desarmado. Assim, Adriano, eu acho que assim, eu não nego que o vigilante desarmado, em muitas situações, ele corre mais risco que o armado. Digamos que o cara seja vigilante desarmado do jogo do Flamengo. Tá lá, o cara tá próximo dos bárbaros ali, né? Assim, O Flamengo e Botafogo, então já era. Aí o cara pega. Assim, o cara corre muito risco. Mas, quando você bota o desarmado também, a gente não pode esquecer uma coisa, a aposentadoria especial, né, que é o seguinte: você não tem mais a aposentadoria pela profissão, pela atividade. Então, assim, e o tema do STJ é meio criado para falar, qualquer pessoa que Mas vai isso, na verdade, é para quem já teve. Então, o que está acontecendo? Pessoas que já têm direito de se aposentar, que juntaram o PPP, mas está tudo suspenso. Tá tudo suspenso. E a pessoa está morrendo de fome, porque às vezes é um idoso com 62 anos que não consegue. Que já está idoso e com idade, fazer uma aposentadoria por idade. Pode? Pode, depois Ele de tem com especial. 62 anos, homem, não vale a pena, dependendo do. Não, só, pessoal, eu não sei quem está demorando tanto. Tá, pessoal? Era isso. Ó, pessoal, amanhã a gente começa aqui o módulo 2, tá? De regras gerais do RGPS, carência, período de graça, quantidade segurada, BPC na LOAS, os outros benefícios além de aposentadoria e pensões. Espero vocês todos lá, tá? Amanhã aqui, tá, pessoal? 9 horas. Quem não fez inscrição pode fazer amanhã, tá, pessoal? Isso que eu ia falar.
quem não fez a inscrição ainda, pode fazer amanhã antes da aula. Doutora Márcia, pode favor. Doutora Júlia.